Único sistema universal de saúde que atende a quase 200 milhões de habitantes. O SUS é uma ousadia instituída pela Constituição Cidadã de 1988. Mas oferecer os recursos necessários para financiar essa grande conquista democrática sempre se mostrou como um desafio para os gestores do sistema de saúde brasileiro. Em novembro, o governo federal anunciou uma mudança no modelo de financiamento da atenção primária à saúde. A portaria começa a vigorar no início de janeiro e propõe alterações estruturais no repasse de recursos do Ministério da Saúde para as prefeituras. O que muda no financiamento da atenção primária com o programa Previne Brasil? Esse é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Todos os cidadãos têm direito às ações e serviços de saúde. O SUS concilia universalidade e integralidade como princípios. Na portaria 2979 do Ministério da Saúde, as cidades que tiverem mais usuários ganharão bônus em recursos financeiros. Comigo no estúdio para essa conversa, Manuel Santos, assessor técnico do COSEMS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Lídia Giovanella, coordenadora da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco e pesquisadora da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Daniel Sorans, pesquisador e professor da ENSP e diretor de pesquisa da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E Elaine Pelaes, membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado e por isso não estamos recebendo perguntas e comentários pelas redes sociais. Acolher as características e necessidades regionais, atender integralmente a população, prevenir e remediar. Quanto custa oferecer um sistema universal baseado na equidade e na integralidade em cada um dos municípios brasileiros? Um sistema de saúde universal para mais de 200 milhões de brasileiros. Esse é o enorme desafio que o Sistema Único de Saúde tem pela frente. Ser universal significa que todos os cidadãos têm direito às ações e serviços de saúde. No caso do SUS, que também se propõe a ser integral, isso significa que todos os cidadãos terão direito a todos os cuidados, da prevenção às doenças até aos serviços de alta complexidade. Instituído há pouco mais de 30 anos, o SUS é um dos poucos sistemas de saúde do mundo que concilia universalidade e integralidade como princípios. No entanto, a escassez de recursos para sustentar essa intenção acompanha a história do SUS desde sua fundação. O Brasil gasta aproximadamente 4% do seu produto interno bruto para custear o SUS. Valores que são divididos entre as 3 esferas de governo, como determina a Constituição brasileira. Os municípios devem investir no mínimo 15% do que arrecadam. Os estados contribuem com 12% da arrecadação. E o governo federal deve financiar o valor executado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto. Os repasses feitos pelo Ministério da Saúde saem do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais, com repasses fixos e variáveis, que atendem a uma série de critérios. Quando chegam aos municípios, esses recursos são aplicados na atenção básica, que envolve programas como a Estratégia de Saúde da Família. A mais recente proposta para o financiamento da Política Nacional da Atenção Básica foi aprovada em agosto de 2019 pela Comissão Intergestores Tripartite, que reúne o Ministério da Saúde, os gestores do SUS no âmbito estadual e no âmbito municipal. Essa resolução foi expressa na Portaria 2979 do Ministério da Saúde, que começou a vigorar em 1º de janeiro de 2020. Segundo o Ministério da Saúde, a nova forma de distribuição dos recursos vai oferecer mais dinheiro para prefeituras com melhor desempenho em 21 indicadores da saúde. Taxas de vacinação, números de consultas, pré-natal e saúde bucal estão entre os itens avaliados. As cidades que tiverem mais usuários cadastrados ganharão bônus em recursos financeiros.
Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui comigo hoje, debatendo um assunto que é sempre tão importante para o Sistema Único de Saúde, né? Eu quero começar com você, Daniel, trazendo para quem está em casa assistindo esse programa uma informação mais ampla sobre o que é a atenção básica, o que ela abrange e qual é a importância de se discutir sempre o financiamento da atenção básica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, antes de iniciar esse debate, é importante que a gente fale que a atenção básica é o serviço mais essencial dentro do sistema de saúde. Ele resolve a maioria dos problemas que a gente tem no dia a dia e é onde a gente tem o nosso primeiro ponto de contato, na maioria das vezes, com o sistema. Bons sistemas de saúde, sistemas universais, as pessoas sabem quem é aquela pessoa de referência, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele agente comunitário que é responsável pelo seu cuidado. Então, o Saúde da Família no Brasil hoje talvez seja um dos nossos maiores orgulhos e uma das maiores conquistas do sistema de saúde brasileiro. A atenção primária é o nível de atenção onde a gente vai resolver a maioria dos nossos problemas. Uma hipertensão, um pré-natal, acompanhamento da criança, toda a nossa vacinação. Ao longo da vida, é na atenção primária em que a gente vai ter o nosso maior vínculo entre profissionais do Sistema Único de Saúde e pacientes. A principal diferença entre países de sistemas ricos e pobres é que países ricos têm uma atenção primária forte, consolidada. As pessoas não têm dúvida de onde procurar quando ficam doentes. Elas sabem falar o nome do profissional responsável pelo seu cuidado. Vou trazer para você, Lígia, um pouquinho da história dessa política de atenção básica no Brasil, como é que ela se constrói até a gente chegar no momento presente, qual é a importância dela, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante, né? Nós, da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, nós pensamos que é um momento crucial para estabelecer diálogos com os gestores, com o Conselho Nacional de Saúde, com os Conselhos Nacionais de Secretários Municipais de Saúde, os COSIMs, o CONAS, o CONASIMs, os profissionais de saúde que implementam o SUS na prática e no dia a dia dos mais de 5.500 municípios no nosso país, né? A atenção primária à saúde, como falou Daniel, sistemas de saúde, é provado cientificamente que sistemas de saúde que são fundados numa atenção primária à saúde integral, abrangente, forte, robusta, né? Eles são mais efetivos, ou seja, trazem melhores resultados em saúde e também mais eficientes a uma aplicação melhor dos recursos em saúde. Então, por isso discutir o financiamento da atenção básica é uma coisa tão crucial. E que a gente pensa em termos da atenção primária, que a gente fala de uma atenção primária à saúde integral, ela não apenas garante o cuidado oportuno para as necessidades de saúde daquela população, nos seus vários grupos prioritários, como bem mencionou o Daniel, como também ela tem um olhar para o território onde ela atua, ou seja, pensa a saúde também daquela coletividade, né? Por isso que a gente fala que não só um nível de atenção, mas é o que também dá prioridade, tanto para as medidas preventivas e individuais, como para a promoção da saúde, pensando não só na educação em saúde, na mudança dos estilos de vida das pessoas, mas em proporcionar que as pessoas possam mudar os seus estilos de vida e que as condições de saúde, de vida naquela localidade sejam melhores, que é o que a gente fala de ter um enfoque de mediar ações intersetoriais para também enfrentar, de alguma maneira, os determinantes sociais, que é claro que não se enfrentam só num território restrito, nem de um bairro e nem de uma cidade, mas é uma questão para todo o país. A gente tem experiências em atenção primária à saúde de longa data, mas o nosso modelo assistencial mais pujante e que foi estabelecido com o programa, inicialmente chamava Programa de Saúde da Família, em 93, antes tinha Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que se estabeleceu em 93 e começou a implantar em 1994. Né? E nós tivemos primeiro alguns incentivos e
Em 1996, com uma norma do SUS, se estabeleceu uma transferência de recursos per capita por número de residentes para todos, conforme o número de residentes em um determinado município, o chamado PAB fixo, que é um dos temas do nosso debate hoje. E com isso você teve, então, incentivos aos municípios que passaram a prestar atenção primária à saúde, né? Antes do SUS, em geral, os municípios não tinham quase responsabilidades em relação à atenção à saúde, né? Então, os municípios se responsabilizam hoje pela atenção primária à saúde a partir desse incentivo financeiro que é um per capita por pessoa, né, residente no município, e por outros incentivos que foram feitos para a estratégia de saúde da família, que tem a ideia de um modelo assistencial, de uma atenção primária à saúde integral, que pensa no cuidado das pessoas e do território. E a partir desse incentivo, a implementação de equipes multiprofissionais de saúde da família que se expandiu enormemente em todo o país. Tiveram, ao longo do tempo, vários processos e hoje nós temos mais de 40 mil equipes de saúde da família atuando em todo o país, né? A gente vai, com certeza, voltar a essa temática ao longo do programa, Lígia, mas já te agradeço essa introdução inicial aí para a gente. Manuel, eu queria que você se aprofundasse um pouco no que trouxe a Lígia com relação à responsabilidade dos municípios, né? Sim, acho que, só para complementar, acho que é muito importante a gente ter esse olhar do município dentro de uma necessidade de saúde para ser passado para a população, no sentido de que a atenção básica tem que ser ordenadora e coordenadora do cuidado. Em função disso, você tem que determinar certos processos de trabalho dentro do seu município para que isso seja efetivo e tenha uma eficácia em termos de resolutividade na atenção da saúde. Então, aquela doença que o Daniel colocou aqui, que deve ser detectada na atenção primária e deve ter uma resolutividade dentro da atenção primária, se não for possível, ele tem que ser encaminhado para complexidades maiores dentro da rede de atenção. Em função disso, nós temos uma situação que se estabeleceu em termos desse financiamento, desse passagem de recursos do PAB fixo para os municípios, que trouxe um certo equilíbrio dentro desse financiamento, uma certa equidade entre os diferentes municípios, entre as diferentes localidades, entre as diferentes regiões. Então, isso estabeleceu uma garantia de que esses recursos garantissem essa equidade para esses municípios e estabelecesse aí não só esse financiamento voltado para essa questão mais ligada à estratégia de saúde da família, mas que determinasse uma dimensão de igualdade e de integralidade dentro da saúde, que não ficasse somente estabelecida em função do tratamento de certas doenças, mas que entendesse a saúde como uma dimensão muito maior que o tratamento de uma doença. Que começa ali já na atenção básica, né? Elaine, o Conselho Nacional de Saúde está sempre presente de forma muito firme nas discussões sobre financiamento do SUS, porque é central essa discussão, né? Eu queria saber qual é o papel do Conselho Nacional nessas discussões e de que forma a participação do Conselho Nacional de Saúde se dá. Bem, primeiramente, agradecer o convite ao Conselho Nacional de Saúde, a oportunidade de a gente estar aqui dialogando com os nossos colegas aqui e com a população sobre a importância da atenção básica, a importância de se pensar um financiamento efetivo para o Sistema Único de Saúde. E para nós, do Conselho Nacional de Saúde, esse é o locus inicial do primeiro contato, onde se expressam as demandas de saúde dos diversos segmentos da população, usuários portadores que têm diversas patologias, pessoas com deficiência, profissionais de saúde, representantes de sindicatos, associações de ensino, todos aqueles sujeitos que estão no Conselho Nacional de Saúde, ali representados pelas entidades presentes. E que precisam ter as suas demandas representadas. Então, a nossa perspectiva, ao pensar o financiamento da saúde, ao pensar a atenção básica, é trazer a contribuição e o posicionamento desse conjunto da população para o debate, na perspectiva técnica, na perspectiva política, na perspectiva do saber popular, da vivência que esses diversos sujeitos têm no cotidiano dos serviços de saúde, especialmente numa conjuntura em que a gente
gente tem, né, a emenda constitucional 95, que já coloca aí limitações importantes para o financiamento da política de saúde e da atenção básica como parte dessa política, né? Então, para nós, aumento de recursos, né, será bem-vindo, mas na perspectiva do fortalecimento de uma política universal, integral, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, né? E queríamos que fosse um aporte a mais no conjunto da política, né? E não apenas um remanejamento dentro da própria área da saúde, né? Então, a Lígia trouxe a questão do PAB fixo, eu acho que ela é basilar aqui para a gente ter essa conversa sobre financiamento, que é exatamente onde ocorre essa mudança. Lígia, você poderia trazer para mim, explicar melhor para quem está assistindo a gente, o que é o PAB fixo e como é que ele é orientado para servir realmente a esse financiamento? Aí eu convido a todos vocês a trazerem também elementos que vocês considerem importante trazer sobre já essa primeira questão. O PAB fixo quer dizer piso de atenção básica fixo, ou seja, ele é definido a partir, porque a mudança agora é também por uma captação, então é bom a gente entender que é por um per capita, por cabeça, por residente. Então, o PAB fixo ele é um valor atualmente de R$ 23 a R$ 28 reais por pessoa por ano residente num determinado município, que é transferido diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde. E esse montante total para um ano, que é um número bastante baixo, se pode considerar, ele é distribuído ao longo dos 12 meses. Então, são recursos, Emanuel pode completar melhor, porque tem experiência também na ANEEL, como secretário de saúde, recursos que podem ser utilizados de uma forma mais ampla para isso. E a gente vê, de fato, com as pesquisas nacionais de saúde e as PNADs de saúde, que com a instituição desse PAB fixo, que começou a funcionar em 1998, você teve uma expansão muito importante dos serviços de atenção primária prestados pelos municípios. Tanto que você vê que tem mais gente passou a usar o serviço dos centros de saúde, das unidades básicas de saúde, como seu serviço de procura regular. Isso é estatisticamente comprovado o efeito positivo na expansão do SUS por meio desse recurso, ainda que eles tenham se mantido num per capita muito baixo. Manuel, desculpa, Daniel. Até 2011, e essa fala é super importante, que a Lígia coloca, porque até 2011 o PAB foi uma das principais formas de transferência do governo federal para os municípios, para induzir o aumento da cobertura de saúde da família. Um bom sistema de saúde, a gente seria próximo a 100% das pessoas, com um médico de família, com um enfermeiro de família, com uma equipe prestando esse cuidado. E a principal forma de indução ao longo dos anos foi o PAB. E até 2011, as transferências federais para os municípios vieram aumentando. A gente chegou próximo a 70% de cobertura de saúde da família, uma cobertura estimada, uma equipe cobrindo 450 pessoas, 3.450 pessoas por equipe, para calcular próximo a 70% de cobertura. Isso foi muito importante para o sistema de saúde brasileiro. Apesar de algumas pessoas acharem que 70% é uma cobertura pequena, e de fato ela precisa crescer, ela tem uma conquista aí. A gente saiu de praticamente nada. Esse crescimento, ao longo do tempo, ele se estabilizou. A gente teve um novo crescimento com o programa Mais Médicos, que foi um crescimento importante. A gente cresce mais quase 10% na nossa cobertura de saúde da família, mas isso se estabiliza. Também há um detalhe que vai ser importante para essa discussão, de que a gente tinha um sistema de informação de atenção básica que chamava CIAB. No CIAB, a gente tinha quase 140 mil brasileiros, milhões de brasileiros cadastrados numa equipe de saúde da família. A gente estava com uma cobertura próxima a 140 milhões de pessoas cadastradas. Em 2013, o Ministério da Saúde muda o seu sistema de informação, utilizando o ESUS-AB e o CISAB. E a gente perde muitos cadastros, a gente fica só com 83 milhões de pessoas cadastradas. Por que
o cadastro é importante? Para uma equipe de saúde da família, para um médico de família, para o enfermeiro, para o agente comunitário, é muito importante eu saber quem são as pessoas que estão no meu território, quem tem a vacina em dia, quem fez o preventivo ginecológico para evitar ter um agravamento, ou detectar um câncer precocemente, quais são as mulheres e gestantes que fizeram, de fato, o seu pré-natal e todas as consultas, que fizeram o exame VDRL. Saber quem são as pessoas responsáveis, por qual você é responsável, é essencial num sistema de saúde e é essencial no saúde da família. Então, esse é uma estratégia que é muito importante de valorização dos cadastros. Nessa nova proposta do Ministério, ele propõe de parar de pagar pela população total do território e pagar somente para as pessoas que estão cadastradas numa equipe de saúde da família. O que o Ministério espera com isso? Que os gestores municipais e as próprias equipes de saúde da família mantenham o cadastro das pessoas atualizados e que busquem pessoas para, de fato, acessar o Sistema Único de Saúde pelo Saúde da Família. Essa desproporção entre potencial de cobertura e número de pessoas cadastradas hoje é um problema e o Ministério, com essa mudança da política, tenta equacionar esse problema e incentivar esses cadastros. Manuel? Do ponto de vista dos municípios, eu acho que é importante a gente retomar um pouquinho a discussão da questão do financiamento, porque desde a formação do SUS, né, da legalização em termos de compor dentro da nossa Constituição, parte-se de um subfinanciamento que é crônico, né? Isso vem se acelerando durante os anos, até que em 2011 se congela o PAB fixo, né? Mas em outras situações existe um subfinanciamento aí que é muito caracterizado e é divulgado em todos os sentidos. A partir desse momento, né, começa a ter um desfinanciamento agora com essa legislação de você tirar determinados recursos e isso não quer dizer que desobriga o município a também desobriga a colocar recursos, né? Isso faz com que hoje os municípios, no montante SUS, tem municípios que estão colocando cerca de 70% dos seus recursos próprios. É um ente que é o menor arrecadador de impostos, né? Nós temos aí a União, que é o maior arrecadador, e nesse momento o município é o que está correndo assim, no sentido de fazer essa cobertura de recursos, né? Foi mostrado ali no início do programa que a obrigação dos municípios é de colocar 15%. Nós temos municípios vários, aí, cerca de 30% dos municípios do estado do Rio de Janeiro, que colocam 30% dos seus recursos, né? Que é praticamente impossível hoje um município colocar 30% dos seus recursos na saúde, mais 30% na educação e tentar levar uma gestão aí para os outros setores das obrigações que o município tem, né? Então, acho que é muito importante a gente caracterizar esse desfinanciamento, né, que existe atualmente em função de algumas políticas que estão sendo colocadas, talvez durante o programa a gente vai ter a oportunidade de colocar, mas isso é real. Elaine? As questões que são trazidas aqui, especialmente a partir da fala da doutora Lígia, né, sobre o PAB fixo, eu acho que situam muito das preocupações do Conselho Nacional de Saúde diante das modificações que são propostas no financiamento da atenção primária, né? Tínhamos um componente que era, em certa medida, de maior estabilidade no conjunto do financiamento, né? Vínhamos em um cenário, como o Daniel aponta, né, de ampliação da cobertura, com um percentual importante, aí chegando aos 70%, né, com a perspectiva de financiamento que considerava a universalidade da saúde, considerava o conjunto da população, né, e uma medida dessa nos coloca muitas dúvidas se nós vamos conseguir continuar caminhando para o fortalecimento da atenção básica como esse componente ordenador do sistema, né, na perspectiva de ampliar o acesso da população, que a gente chegue de fato à totalidade da população atendida na atenção básica, né, e essa mudança nos coloca aí
alguns recuos, né? E nos preocupamos, inclusive, com pouco debate que teve acerca disso. Apesar de terem tido, né, discussões em diversos estados, né, não houve a abrangência aí do conjunto da população, das entidades da sociedade civil, profissionais de saúde, das entidades científicas, e é uma mudança, né, de uma magnitude importante. Então, por isso, né, toda a reivindicação do Conselho Nacional de Saúde para que a gente possa debater e aprofundar mais, né, a proposta que está sendo realizada de mudança no financiamento. Lígia. Nós estávamos comentando sobre a questão do PAB fixo e do PAB variável, né? Porque tem o piso de atenção básica variável. Então, a gente esclareceu sobre o PAB fixo, que é esse montante per capita pelo número de residentes numa cidade, e o outro que é o variável, que tem vários componentes. Um dos componentes é um financiamento específico, um incentivo mensal para as equipes de saúde da família, que é transferido conforme o número de equipes de saúde da família em cada uma das cidades. Outro que é conforme o número de equipes de saúde bucal. Outro que é conforme o número de agentes comunitários de saúde. A partir de 2011, no governo da Dilma, foi incluído também uma outra parte desse PAB variável, que foi chamado o PAB variável, que era do PIMAC, do Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica. E que era, então, um pagamento que a gente diz, conforme foram avaliadas as equipes, elas tinham um adicional pelo seu desempenho. Se elas tinham mais qualidade, ganhavam um incentivo maior e foi aplicado essa avaliação durante três ciclos. Então, o PAB fixo congelou, como falaram tanto o Emanuel como o Daniel, né? E se acrescentou mais um pagamento por desempenho que foi variável, por isso que diz é variável conforme alguma ação ao longo. Tem que esclarecer que os gastos em atenção básica, eles aumentaram per capita de forma muito expressiva. Nesse período 2002 ao 2000, e nós fizemos um livro de atenção primária à saúde, organizado aqui por professores da INSPE. Deixa um pouquinho paradinha a capa para o pessoal mostrar a capa, por favor. Você fala. Estou falando, na verdade, porque nós temos um capítulo sobre o financiamento que as autoras se debruçaram sobre essa questão e mostram que duplicaram os gastos públicos, os gastos federais em atenção básica de 2002 a 2016 e os gastos per capita também. Então, teve um aumento, de fato, dos gastos federais expressivo, mas o PAB fixo se manteve até o momento de um valor extremamente baixo, né? Que é essa questão do subfinanciamento já aqui comentada, né? A questão de entender o PAB variável é importante para essa discussão agora da transformação desse financiamento. Para a gente encerrar esse bloco, Daniel, eu queria que você fizesse a sua colocação para a gente já partir no próximo bloco para se aprofundar mais na nova proposta, né? A gente esclarecendo como é que funciona hoje. Eu só queria lembrar o que o Manuel colocou, que o Pacto Federativo cada vez está mais distorcido. Os municípios entram com valores muito maiores e cresceram muito mais do que os recursos do governo federal e do governo estadual. Na verdade, o governo federal, desde 2011, vem subfinanciando o sistema como um todo, em especial a atenção primária. Na nova política de financiamento, há uma promessa de um aumento de 2 bilhões de reais no orçamento da atenção primária, coisa que a gente não via desde 2011. A gente espera que um novo governo queira, de fato, investir no Sistema Único de Saúde, queira, de fato, fazer uma boa gestão voltada para a atenção primária. Mas uma promessa... A nossa expectativa é que esse recurso possa ajudar a complementar o que os municípios vêm colocando. Porque hoje a gente vive uma crise de financiamento. O Sistema Único de Saúde é muito subfinanciado. A participação pública nesse financiamento é muito pequena. Então, é necessário que se aumente, e se aumente expressivamente, os recursos do Ministério da Saúde para oferecer uma saúde de qualidade para as pessoas. Isso é fundamental. Então, esse congelamento dos gastos e essa redução de financiamento impactou muito no dia a dia das prefeituras, impactou muito no dia a dia das pessoas. E a gente espera que todo novo governo que se forme fique atento e decida investir onde é mais necessário para a população,
que é no Sistema Único de Saúde, em especial na atenção primária, no Saúde da Família. Gente, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, sala de convidados, para por alguns minutos e não demora a voltar. Não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o financiamento da atenção básica em saúde. No estúdio comigo, Manuel Santos, assessor técnico do COSEMS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Lídia Giovanella, coordenadora da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco e pesquisadora da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Daniel Sorans, pesquisador e professor da ENSP e diretor de pesquisa da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Elane Pelaez, membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Então, a gente no final do bloco estava falando da questão do aporte que o Daniel trouxe, que poderia trazer, e a Lígia também queria fazer um comentário, a gente teve que ir para o intervalo. Lígia, vamos continuar então, a partir desse ponto aí, o nosso debate. No comentário que eu queria fazer é, na verdade, de que você tem... supostamente é mencionado que haveria um aporte de mais 2 bilhões de reais, mas é apenas uma promessa, porque esse dinheiro extra ele não aparece em nenhum lugar, né? Se você observar, eu li recentemente um estudo do IPEA sobre a questão do financiamento e o que se vê que os gastos federais, né, do Ministério da Saúde da Atenção Básica em 2019 autorizados para a atenção básica, eles são menores do que os de 2018 e os gastos para 2020, conforme a proposta orçamentária, eles não alcançam, em termos reais, eles não superam os gastos de 2018. Então, é uma promessa que ainda não está apresentada em números. No momento atual, nós temos duas formas de financiamento federal para a atenção básica, o PAB fixo e o PAB variável. O PAB fixo, que era um pagamento por residentes, agora ele vai desaparecer. A partir de 2021, ele não existe mais, ele vai desaparecer. E o PAB variável, que era o PAB variável de incentivo à estratégia saúde da família, e o PAB variável, que é incentivo aos núcleos de atenção, de apoio à saúde da família, que inclui outros profissionais, que é multiprofissional, como psicólogos, assistentes sociais, psicoterapeutas, fisioterapeutas, etc. e tal, nutricionistas, educadores físicos, etc. e tal, acaba esse incentivo. Isso a gente pode dizer que isso foi, então, esse incentivo foi abolido. E a prioridade para a estratégia de saúde da família, que demonstrou em todas as análises comparativas feitas no país, em termos de modelo assistencial, ter impactos mais positivos na saúde da população, ela é abolida nesse momento. Esse é um ponto crucial desse tempo. Acho que a Lígia colocou muito bem e está muito claro que nós estamos vivendo uma restrição orçamentária, né? Então, quer dizer, não tem recurso novo. Né? Nós não tivemos um aumento da receita da saúde voltada para o Ministério da Saúde a partir do ano que vem. Então, esses 2 bilhões prometidos, e não está registrado em nenhuma portaria, não está registrado em nenhum compromisso, nós não sabemos, porque não foi esclarecido de onde vem, de onde está partindo esses 2 bilhões. Provavelmente deve estar sendo retirado de algum setor da saúde aí, ou da vigilância, ou da assistência farmacêutica, ou de alguma promoção de saúde, qualquer... Então, isso é uma realidade para nós, né? Então, agora, eu só queria chamar a atenção, por exemplo, que essa portaria 2979, né, era para ser pactuada em setembro, né? Quando ela foi apresentada no CONARES de setembro, o CONARES é um conselho de secretários municipais de saúde do Brasil todo, lá no CONASEMES, o COSEMES do Rio de Janeiro, detectando o impacto que isso poderia provocar, pediu uma retirada de pauta da CIT, né? Que é onde se pactua essas questões entre os 3 entes que colocam recursos na saúde. Então, a partir daí, nós introvertemos para dentro do Conselho e começamos a nos debruçar sobre os cálculos desse impacto. E, a partir de então, para nós, tem mostrado uma realidade de um prejuízo financeiro muito grande, né? Com a retirada tanto do PAB fixo como do PAB variável. Nós fizemos um seminário, inclusive teve presente a professora Lígia,
onde nós mostramos o impacto de início, né? Porque nós estamos discutindo aí a captação ponderada, que é a substituição do PAB fixo, né? Que é o recurso por habitante ano, né? Para um registro do cadastro desse usuário, que nem o Daniel colocou. Até desculpa, Manuel, mas no site do Conasems tem uma página em que você pode aferir as perdas e ganhos dos municípios, né? Quais vão ter ganhos e quais vão ter perdas. Naquele momento, Yasmine, que nós apresentamos esse impacto, que chegava a mais de 400 milhões, né? 400 bilhões, né? Nós fizemos um estudo em cima das informações que nós tínhamos. Mas, a partir daquele momento que nós colocamos aquele impacto, o Ministério da Saúde, junto com o Conasem, disponibilizou uma plataforma dentro do site dele para que a gente fizesse esse cálculo. Mas as informações que nós temos é só em cima da captação ponderada, né? Ou seja, desse recurso em função do cadastro. E isso, então, a partir dessa informação que nós fomos buscar no site, nós estamos aprofundando esses estudos, né? O COSEMS do Rio de Janeiro está aprofundando, e nós estamos chegando a situações muito assustadoras, que nós temos uma realidade dos municípios do Rio de Janeiro que são perdas que são catastróficas até, né? Por exemplo, nós temos 12 municípios aqui na região do Rio de Janeiro, tanto da Metropolitana 1, que são 11 municípios, né? Da Baixada Fluminense, como do outro lado, né? Da Bahia, e aí nós temos como Grávia, São Gonçalo, Itaboraí e outros municípios, tirando o Niterói e Rio de Janeiro, nós vamos ter uma perda dentro de 120 dias, e aí não tem recuperação, de 6 milhões de reais por mês. Agora, então, deixa eu entender duas questões aqui nas colocações que vocês trouxeram. A primeira é a questão do cadastramento. O cadastramento é obrigatório? Em que medida um usuário que não custo mais de uma determinada região, que vem de uma outra região, na hora que ele vai à porta de entrada, ele não pode ser atendido por conta do cadastramento? Como é que isso vai se dar? O cadastro não é obrigatório, mas ele é fundamental para que o município receba. Qual que é a expectativa do Ministério? É que os gestores municipais percebam que é necessário ter um cadastro organizado, que é necessário conhecer a sua população e comece a aumentar esses cadastros. Na portaria do Ministério, eles protegem qualquer município de perdas no próximo ano. Então, no ano de 2020, os municípios não terão perdas. A expectativa do Ministério é que os gestores municipais comecem ou fiquem atentos à relação dos seus cadastros. Se você não cadastra a sua população, dificilmente você está dando um atendimento adequado para aquelas pessoas. Se todos os municípios aumentarem o seu cadastro e chegarem a 100% de cadastrados no Saúde da Família, como muitos municípios já têm hoje, Florianópolis, por exemplo, tem quase 100% da sua população cadastrada no Saúde da Família. Eles terão ganhos, e ganhos importantes. Então, é muito importante que os gestores municipais e que as equipes de Saúde da Família, nesse novo modelo de financiamento, façam a lição de casa, que é organizar os seus cadastros, saber quem são os seus pacientes e o que eles precisam. Se isso acontecer, o orçamento do Ministério para atender todo esse cadastramento, pelo que tem hoje, será insuficiente e vai precisar de novos recursos públicos ou novos recursos para atender essa demanda. A expectativa é que, de fato, dos secretários municipais, dos secretários estaduais, é que o cadastro aumente e que o Ministério seja obrigado, de fato, a honrar com esses recursos. E onde é feito esse cadastro? Até para quem está assistindo a gente em casa já poder ficar sabendo, né? O principal profissional responsável pelo cadastro é o agente comunitário de saúde. Ele é responsável pelo cadastro, pela atualização do cadastro, pelas doenças crônicas. A maioria dos agentes comunitários do país tem esse cadastro na mão, de maneira bem organizada. A gente tem um problema hoje de sistema de informação, que o Ministério promete resolver no próximo período, para que a gente possa, de fato, saber quantas pessoas estão cadastradas, quantas em cada agente comunitário, em cada médico de família, qual a média de pacientes que uma equipe de saúde da família, de fato, está atendendo, quem são as gestantes, os hipertensos e como elas estão sendo acompanhadas. Eu espero, e a minha expectativa é que esses cadastros cresçam, né? Que eles possam aumentar.
e que, de fato, as equipes de saúde da família possam aumentar. A gente vai ver os efeitos dessa política muito rapidamente, para o bem e para o mal. Então, em muito pouco tempo, a gente vai ver como ficou a situação dos nossos cadastros, qual a demanda de recursos do Ministério da Saúde para honrar com esse pagamento e honrar com esses valores que ele se compromete na portaria. E, de fato, a gente vai poder ver a cobertura real de pessoas atendidas pela atenção primária no país. Em todos os países desenvolvidos, se calcula o percentual de cobertura de saúde da família pelo número de pessoas cadastradas. Existe algum modelo fora o Brasil, né? Algum modelo internacional que trabalhe com essa forma de financiamento? Posso complementar isso, que eu dou uma disciplina sobre sistemas comparados de saúde. E, na verdade, quando você tem, por exemplo, na Inglaterra, né, você tem os médicos generalistas e as pessoas se registram junto aos seus médicos generalistas. Contudo, foi bem interessante eu vi, porque na Inglaterra moram 54 milhões de pessoas e tem 57 milhões de pessoas registradas junto às clínicas, ou seja, é universal realmente, e esses processos são um processo de longo prazo, não são um processo de cadastrar todas as pessoas em 4 meses, como está aqui colocado. Então, na verdade, mas a transferência de recursos, uma coisa como que paga essas clínicas dos médicos de família, que é uma certa transferência está relacionada com o número de pessoas registradas, mais a vulnerabilidade dessas pessoas, etc. e tal. Outra coisa é de como que se fazem transferências intergovernamentais para financiar o sistema de saúde. Porque essa transferência do PAB fixo, ela não financia só a equipe de saúde da família, ela é para financiar o sistema de saúde de uma forma mais complexa. Então, isso é uma coisa, assim, uma coisa crucial. Mas o Manuel queria falar sobre os... A Elaine, né? Elaine. Com relação ao cadastramento, acho que tem um elemento importante da gente ter sempre atenção, né, que é evitar esforços para que não haja óbices no atendimento da população em situação de rua, por exemplo, de parcelas da população que não tenham aí a condição de fornecer um endereço, que não tenham, às vezes, toda a documentação naquele momento, mas para que esse cadastramento e esse atendimento seja garantido, né? Nós temos dispositivos como os consultórios de rua e na rua, né? Mas não são nem apenas esses, né, os locais de atendimento. A população em situação de rua, em qualquer, né, equipamento do SUS, em qualquer unidade de saúde, em qualquer nível de complexidade. Espaços que não recebam o agente comunitário, por exemplo, né? Exatamente. Então, isso é uma preocupação, né? O Conselho Nacional de Saúde tem dentre seus componentes representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né? E que a gente tenha atenção para que seja garantido esse acesso e que seja considerado essas especificidades aí no cadastramento. Manuel? Só queria fazer uma observação, que nenhum gestor vai fazer com que não sejam cadastradas pessoas para serem atendidas no Sistema Único de Saúde. Existem problemas para esse cadastramento, né? Então, existem populações vulneráveis, existem situações assim, de regiões que, às vezes, vai oferecer uma certa resistência para esse cadastro. Existem pessoas que não querem ser cadastradas, né? Porque, às vezes, tem um plano de saúde ou com um seguro-saúde, qualquer coisa nesse sentido. Só um exemplo, né, Yasmin? Eu acho que eu estava citando, né, o problema que nós temos aqui na região da Baixada Fluminense e municípios muito habitados, como São Gonçalo e Itaboraí. Nós temos a necessidade de cadastrar mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, isso é praticamente impossível. Se você começar a raciocinar que você consegue, em 4 meses, até abril, o cadastro de 1/3 dessa necessidade de cadastro em potencial, nós vamos ter, assim mesmo, uma perda para esses municípios de 6 milhões de reais por mês. Por que isso? Porque as questões que estão colocadas para a transição, para que o município não perda recurso em 2020, não estão apontadas para aquele município que não conseguir cadastrar uma determinada potencial percentual de usuários do SUS. Então, a partir de maio, ele já começa a perder dinheiro.
E a pessoa não cadastrada, 120 dias. ela não tem a porta fechada, ela não pode ter a porta na atenção básica fechada. Ela continua a mesma coisa. Um esclarecimento sobre a questão do cadastro, porque, assim, para o público mais em geral. Porque uma coisa, você pode ter um cartão SUS que tem um número, né? Muitas pessoas já têm, mesmo pessoas que têm plano de saúde, já têm um cartão SUS que tem um certo número. E outra coisa é ser cadastrada numa equipe de saúde da família. Nem em todos os lugares você tem equipes de saúde da família implantadas. Então, essas pessoas, elas não podem se cadastrar, porque elas não têm nem equipe de saúde da família, agora tem uma nova modalidade de equipes de atenção primária à saúde, que também precisam ser credenciadas pelo Ministério da Saúde e tudo isso, então elas não podem se cadastrar. E aí, nessa Além disso, medida... o Daniel já mencionou sobre essa mudança do sistema de informação, que antes tinha um sistema de informação, a gente comentaria na casa, vocês podem complementar se não estiver bem certinho, iam na casa e faziam um registro daquela família com todos os seus integrantes. Então, tinha o pai, a mãe, as criancinhas, etc. e tal, ou os agregados, e aquilo era um cadastro, então, de 7 pessoas, né? Vamos dizer assim. Só que agora é um cadastro que é um por um e precisa ser digitado. Tem alguns lugares que os agentes comunitários de saúde têm tablets e digitam na hora, fica ótimo, e é pela internet e automático. Pergunto a vocês se essa medida, o cadastramento, a obrigatoriedade de realmente se colocar o programa de saúde da família em todas as regiões, não é um estímulo da medida para se fortalecer essa estratégia? Veja só, ela não é um estímulo, o Daniel mencionou muito corretamente que, por exemplo, para você ter, você teria que ter financiamento novo para você poder instituir e financiar equipes de saúde da família ou equipes de atenção primária que cobrissem toda a população. Mas isso não aparece nas propostas de financiamento. Então, quando ele diz tem que cadastrar 2 milhões de pessoas, aquelas estimativas iniciais em São Paulo e no Rio de Janeiro, teria que em 4 meses cadastrar 2 milhões de pessoas e implantar mais 500 equipes de saúde da família para você conseguir ter o mesmo recurso que você tinha anteriormente com o PAB fixo, que ainda que seja pouco, multiplica 28 por 6 milhões de pessoas para ver quanto dinheiro que dá. Então, isso realmente faz uma diferença interna. A gente pode trazer para uma situação concreta, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro tinha 4 milhões e 500 mil pessoas cadastradas dentro do sistema, com nome, CPF, só um adendo, né? O CPF agora é o número do cartão SUS. O número do cartão SUS foi unificado junto com o CPF. Então, no Rio de Janeiro já havia 4 milhões e 500 mil pessoas cadastradas. Nos últimos 2 anos, houve um corte de 300 equipes e se perdeu quase 2 milhões de cadastros. Isso, obviamente, vai impactar na vida das pessoas, do usuário, que não vai conseguir atendimento, porque reduziu o número de equipes, e, obviamente, vai impactar na situação econômica da cidade, que vai deixar de receber recursos do Ministério da Saúde pelo funcionamento desse programa, agravando aí uma possível crise. Então, vai ser necessário um esforço coletivo de todos os gestores para a implementação de novas equipes de saúde da família. O que resta a gente saber é se esse esforço vai ser, de fato, compensado com aumento de aporte de recursos para os gestores municipais, aumento da participação federal na execução orçamentária do Sistema Único de Saúde. É necessário que se implante pelo menos mais 20 mil equipes de saúde da família no país. A meta do Ministério da Saúde de 2016 era ter 50 mil equipes de saúde da família. Atualmente, a gente tem só 43 mil equipes de saúde da família. Então, significa que tem muita gente no país que ainda não tem serviços básicos de saúde, serviços essenciais. É uma vitória chegar a 42 mil equipes de saúde da família, é uma vitória, mas ela precisa continuar avançando. Novos recursos precisam continuar sendo aportados. E essa medida, essa mudança do financiamento vai exigir de todos os entes federados novas ações para que isso de fato possa acontecer.
Bom, gente, como o assunto é quente, tem muita informação a ser passada, só trazendo para vocês, a gente está caminhando para o final do programa, lógico, de um primeiro programa, porque a gente precisa voltar a debater isso, esperar essa medida entrar em vigor e poder verificar como é que ela está caminhando. Então, queria trazer de vocês uma fala que vocês achem essenciais já entrar nesse momento, nessa primeira discussão que a gente está tendo. Elaine? Para nós, há 2 pontos que são essenciais, que é pensar a universalidade e a integralidade, né, do SUS e como isso fica nesse novo modelo de financiamento, né? Como foi colocado antes aqui pelo Daniel, pela Lígia também, a gente não tem uma perspectiva de ampliar, de ir além dos 70%, né? E tem propostas aí de se verificar acesso a benefícios sociais, né, extremos de idade, que vão dar um aporte maior de recursos, né? A equidade, para nós, ela é bem-vinda a identificar elementos, parcelas da sociedade, setores que necessitam de maior atenção, de maior investimento, mas não em detrimento da totalidade. Para nós, isso seria bem-vindo se houvesse uma lógica aí de financiamento para a totalidade, né, da população, como vinha acontecendo anteriormente, né? Então, essa é uma preocupação nossa. E a segunda preocupação principal diz respeito aos NASFs, né? Não só o NASF... Explica o que é NASF, para quem não sabe. São os núcleos, né, de atenção à saúde da família, que tem uma perspectiva de matriciamento, de equipe multiprofissional para atuar na articulação de redes, na perspectiva socioeducativa, reflexiva, né, buscando aí articulações dentro do território com outros equipamentos, né, a inserção de assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, né, e que nos coloca a perspectiva da promoção da saúde, de uma saúde que não é centrada só em procedimentos, né, nesse atendimento mais duro, né, que é necessário também, é uma parte das necessidades de saúde, mas nos preocupa a perda desse potencial, né, e o fato de não haver incentivo, de não haver, né, um espaço para essa forma de atendimento nessa proposta de financiamento. Então, esses 2 pontos, né, além da desconsideração da participação social do espaço do Conselho Nacional de Saúde, considerando que a pactuação ela deve existir, ela pode, ela contribui muito, mas ela não prescinde da deliberação. Daniel, uma última colocação bem rapidinha, meu tempo está acabando. Eu queria já. muito agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês no programa. Debater atenção primária é fundamental hoje, está no dia a dia das pessoas. Eu espero que essa mudança do financiamento, de fato, traga aumento de recursos para a atenção primária e, principalmente, traga aumento de acesso, de equipe de saúde da família, de organização do nosso sistema. Eu acho que pensar num sistema único, público e universal, incentivar isso é fundamental, não só para o Canal Saúde aqui, mas também para toda a imprensa que possa fortalecer aí esse debate. Lígia, rapidinho, a gente vai ter outras oportunidades, mas quer uma última fala sua? Eu acho que tem 3 questões fundamentais. Uma é a questão da mudança do modelo assistencial, em que se abole a prioridade para a estratégia de saúde da família, com a sua equipe multiprofissional de médico, enfermeira, técnicos e agentes comunitários de saúde, que falamos muito pouco, que são cruciais nesse modelo. A segunda é que abole a equipe multiprofissional dos NASFs, como a Elaine comentou. De fato, isso acaba com a prioridade para a estratégia de saúde da família e NASF. A segunda questão é a questão da universalidade. Porque nós temos que analisar uma política não só nos seus aspectos técnicos imediatos, como também nos seus aspectos políticos mais gerais, de garantia do direito à saúde. Obrigada, Lígia. Manuel? Em primeiro lugar, agradecer o convite, viu, Yasmine, em nome da nossa presidente, a Conceição, né, e nos colocar à disposição, sempre à disposição do Canal Saúde, aí, o que vocês necessitarem para estar trazendo essa visão dos municípios e dos gestores, né, e colocar que realmente a gente, nesse momento que nós estamos nos debruçando sobre esse impacto, né, então temos muitos números a mostrar, então nós estamos aportando hoje na nossa página, todo esse estudo, é um estudo de 16 páginas, né, sobre o impacto nos municípios do Rio de Janeiro, então vai estar disponível para a população também, e para os gestores, né, para estar verificando como é que é esse quadro a partir de janeiro. Lembrando que 2020 é uma transição, mas em 2021
as regras estão colocadas aí, se em determinado município não perde em 2020, em 2021 ele vai perder, né? Então, a nossa preocupação como uma entidade que agrega os gestores aí é no sentido de que essa perda não aconteça. E, nesse sentido, a gente solicita não só um aprofundamento dessas discussões, né, desses cálculos, uma dilatação de alguns prazos, aí, como essa questão do cadastramento vencendo em abril, aí, no município que não cumpriu aí, determinado percentual de cadastramento, ele vai ter uma perda, então que isso tenha um prazo dilatado. E acho fundamental a participação, né, do controle social nessa discussão, já que nós, gestores municipais, somos obrigados a passar tudo pelo controle social, porque né, é uma boa parceria, né? É uma boa parceria, a gente gosta muito disso. E por que não determinados entes não se submetem a esse controle social? Então, acho que é fundamental isso. Olha, gente, quero agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui com a gente hoje, um assunto tão importante, sempre delicado e que a gente precisa estar sempre debatendo e com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Muito obrigada. Essa edição do Sala de Convidados termina aqui. Se você quiser rever ou acompanhar esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Eu conto com a sua participação através das nossas redes sociais na próxima conversa. Até lá!